Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Estou no Santuário Jardim da Imaculada e hoje nós temos a festa da Natividade de Nossa Senhora, o momento do nascimento da Virgem Maria, que de algum modo já é um anúncio de que a salvação está próxima. O nascimento da Mãe de Jesus é já a sala de espera, a antessala do nascimento do próprio Salvador, o modo definitivo através do qual Deus nos falou na plenitude dos tempos. A primeira leitura de hoje é a profecia de Miqueias. É por causa dessa profecia que o povo de Israel sabia que o Messias nasceria em Belém. Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará Israel. De fato, Belém hoje é uma cidade grande, mas é uma cidade insignificante, pequenina entre as diversas cidades. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Ou seja, se anuncia que esse menino que vai nascer, não é que começa a existir a partir do seu nascimento. Sua origem é da eternidade, é o Messias. Deus deixará seu povo abandonado. No final do Antigo Testamento, o povo de Israel, ele se lamentava muito, porque não tinham mais profetas, já não tinha mais sacerdotes, não tinham a possibilidade então de fazer culto. Então Deus deixará seu povo abandonado, até o tempo em que uma mãe der à luz. Esta mãe é a mãe do Messias, do Salvador. Esta mãe é Maria, a mãe de Jesus e nossa. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor. Então, é descrito como aquele que vai ter a força para apacentar, realizando a promessa de Deus de um herdeiro para a casa de Davi, que vai ser o pastor do seu povo. De fato, Belém é a cidade de Davi, e é da dinastia de Davi que Deus vai prometer um Salvador. Os homens viverão em paz. A chegada do Messias é o anúncio da paz. Todos esperavam a chegada do Filho de Deus, do Messias, para começar um reino de paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra, e ele mesmo será a paz. O próprio Senhor Jesus é a nossa paz. Ele é o Senhor. O salmo responsorial de hoje, o Salmo 70, sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Quando nós celebramos a Natividade de Maria, que na liturgia nós temos a festa da Natividade somente da Virgem Maria, a Natividade de São João Batista e a Natividade do Senhor. Então, os outros santos nós celebramos o Dia Natalis, que é o dia da sua morte, o nascimento para Deus. Ora, sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Nós contemplamos na história de Maria aquela que é a toda santa Mãe de Deus, a Imaculada Conceição, como celebramos no dia 8 de dezembro, aquela que é, antes do nascimento, redimida, salva pelo seu Filho e Salvador. Desde o seio materno o meu amparo, para vós o meu louvor eternamente. Uma vez que confiei no vosso amor, meu coração por vosso auxílio rejubile. Na aclamação ao Evangelho de hoje, sois feliz, Virgem Maria, e mereceis todo louvor, pois de vós se levantou o sol brilhante da justiça, que é Cristo, nosso Deus, pelo qual nós fomos salvos. A Virgem Maria é aquela que prenuncia a chegada do sol, a toda santa Mãe de Deus, aquela que já a sua chegada anuncia que a salvação de Deus definitiva já é vizinha. E encontramos hoje no Evangelho a narração da origem de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus. Depois que Mateus tem a sua genealogia, começa a narrar concretamente esse momento em que José é aquele que está, de algum modo, no centro da narração, mesmo que o centro do Evangelho seja sempre Jesus. Como no Evangelho nós não temos a narração do nascimento de Maria, então na festa de hoje nós vamos ouvir a narração da história de Jesus, que Maria nos é importante à medida que ela é a discípula, e a discípula por excelência, aquela que nos deu o Salvador. A origem de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José.
Já tantas vezes explicamos esse rito do casamento de Israel, que se tinha uma primeira celebração e que mais ou menos só depois de um ano é que a noiva ia para coabitar na casa do noivo. Durante esse tempo ele estava prometida em casamento. Para nós brasileiros é mais fácil porque nós temos um rito semelhante, que é aquele do noivado, que já se tem um compromisso maior do que o namoro, mas ainda não é casamento. Então, é esse tempo que eles estão vivendo, não estão convivendo ainda. Então, Maria não podia estar grávida. Ela se encontrou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Veja a grandeza deste homem. José é chamado com esse adjetivo, um homem justo, aquele que resolve deixar em silêncio. Por que faz isso? A interpretação mais recorrente do nosso tempo é aquela de que ele pensava que Maria tinha traído-o e que isso para Maria seria uma pena capital, ainda que não era executada no tempo de Jesus. Lembram da adúltera do Evangelho que levam para Jesus uma mulher flagrada em adultério? E que Jesus, então, aquele episódio que ele começa a escrever no chão e vai dizer: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ora, Maria estaria nessa situação. Mas existe uma outra interpretação possível que caiu no esquecimento no nosso tempo, é que José se encontraria já na convicção de que Maria estava grávida pela força, pela ação do Espírito Santo, e daria à luz ao Filho de Deus. Então, qual seria o papel dele nessa história? Percebendo que ele não tinha mais o porquê estar na vida desses dois, a esposa do Espírito Santo e o Filho de Deus, ele resolve se retirar em silêncio. Seja qual motivo seja, não se diz claramente no Evangelho, mas o que nós temos é que este homem, por ser justo, e ser justo quer dizer ser santo, ele resolve se retirar silenciosamente e deixar Maria. E enquanto estava nesses pensamentos, ou praticamente uma decisão, então José em sonho vai ouvir: José, filho de Davi. De fato, o Salvador pertenceria à casa de Davi, herdeiro de Davi, mas quem transmite essa pertença para Jesus é José. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Mais uma vez a palavra de Deus que vai dizer para um vocacionado: não tenhas medo, não tenhas medo, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. De novo a afirmação da ação do Espírito Santo. É ele, o Espírito Santo, que age em Maria como um pai, para que ela possa conceber. De fato, se aprende que a Santíssima Trindade, a cada vez que age em relação à nossa humanidade, uma das pessoas aparece mais, mas agem juntos. O Pai envia o anjo para anunciar a Maria, e aquele que vai nascer é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas é o Espírito Santo que age, e Maria se encontra grávida. Dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Isso que é confiado a José, de dar o nome à criança, é o modo de reconhecer que ele é o pai. Então, ele vai dar o nome. Lembram que no caso de Zacarias, quando não tinha mais voz, ele tem que confirmar que o nome vai ser João Batista, escrevendo em uma tábua, para que acreditasse que era essa a escolha. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. Meus caros, a liturgia de hoje vai insistir nessa imagem. É, de algum modo, a vivência já do mistério da salvação com a chegada do Filho de Deus, aquilo que nós celebramos hoje, a natividade de Nossa Senhora. Abriu, ó Deus, para nós, os vossos servos e servas, os tesouros da vossa graça. E assim como a maternidade de Maria foi a aurora da salvação, a festa do seu nascimento aumente em nós a vossa paz. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.